amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. O texto do Evangelho que hoje temos diante dos olhos coloca-nos diante de uma pergunta que foi feita a Jesus. É permitido ao marido despachar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta, notemos bem, é feita com relação a uma ação masculina do marido, pois naquela época e no judaísmo dos tempos de Jesus era impensável que uma mulher pudesse tomar a iniciativa do divórcio. Quem o fazia era sempre o marido. Jesus respondeu à pergunta, não tanto insistindo sobre o que disse Moisés, mas sobre a vontade de Deus no início da criação. Deus os fez homem e mulher. Bem, é preciso entender, Deus fez um homem e entregou um homem para uma mulher. Deus não fez um homem e 10 mulheres. Deus não fez 10 mulheres e um homem. Ou o contrário. Isto significa que para o Criador, as duas pessoas que se unem-se de acordo com o plano da criação, e todo o casamento, toda a união estável entre um homem e uma mulher é vontade do Criador, é desejo do Criador, ainda que não sejam cristãos, ainda que não sejam católicos, e é vontade do Criador que esta união aqui seja não apenas uma união afetiva, não apenas uma união fecunda com filhos, mas também uma união indissolúvel. Ou seja, os dois devem se encontrar de tal maneira, apoio um no outro, segurança um no outro, afeto um no outro, que não haja necessidade alguma de se despachar o primeiro ou a segunda e ir ao encontro de um segundo ou de uma terceira. Esta não é a vontade de Deus. Bem, nós sabemos que esta é a vontade dos homens, que esta é a vontade da maioria das nações, que já não podem mais ser ditas cristãs, porque não vivemos uma sociedade mais cristã, é o pós-cristianismo que estamos vivendo, nações leigas, laicas. Até entre nós, o divórcio é perfeitamente possível, e as leis são tão permissivas que acabaram até por equiparar, depois de 2 anos, a convivência, a simples convivência com o casamento civil. Para nós cristãos católicos não mudou coisa alguma. A vontade de Deus continua sendo sempre a mesma. Agora, erros não se corrigem eliminando os obstáculos ou baixando o preço daquilo que se deve pagar, da mercadoria. O cristianismo não está em liquidação. Erros se combatem através de esforços. É claro que se um início foi atrapalhado, se o namoro foi tumultuado e, sobretudo, se os dois começaram por onde os outros terminam, é evidente que este casamento tem tudo para fracassar. E, lamentavelmente, 70% dos casamentos que fazemos acabam nisso. Mas acabam nisso por quê? Não por força destruidora intrínseca do casamento, e sim por despreparo absoluto daqueles jovens ou daquelas pessoas que contraem matrimônio. É sobre isto que nós, pastores e todo o povo de Deus, deve estar alerta, e é a respeito disto que devemos conversar com aqueles que estão iniciando esta aventura amorosa depois de nós.